Paz do Senhor. Quero dizer para vocês que é um motivo de grande, mas de grande alegria, como o Renan disse, sem demagogia, né, de estar aqui com vocês mais uma vez. Confesso que cheguei atrasado um pouco e hoje o dia foi bastante corrido, mas estamos aqui, né? Vamos fazer uma oração, vamos dar início a essa conversa, eu não diria palestra, eu diria conversa, nessa noite, que nós tenhamos um bom aprendizado, que nós tenhamos lucro, né, com esse momento, isso com certeza nós teremos, com esse momento que Deus nos proporciona. Sabermos ser gratos por isso que por essas oportunidades que Ele nos proporciona, né? E mais uma vez eu digo a vocês, não me deixe sozinho, não me deixe eu ouvir minha oração, não. Vamos todo mundo junto orar, que aí você ouve só a sua. Não fica todo mundo, às vezes deixa a gente orando sozinho. Ora em espírito, né? Aí ele vai sozinho. É uma estratégia, né? É boa essa estratégia. Senhor, meu Deus. O quando eu maravilhado já sai bem baixinho. Funciona, tipo assim, porque as pessoas falam assim, Senhor, aí as pessoas continuam orando e ele abaixa, né? Lá não, é todo mundo, Senhor. Aí não dá. Isso acontecia quando eu andava de moto com a minha mãe na garupa. Eu escutava ela assim o tempo todo, orando. Tadinha. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Santo e Todo-Poderoso, mais uma vez diante da Tua presença, nós elevamos as vozes a Ti nesse instante, nesse momento, que nos proporciona o Senhor. Que o Senhor venha falar conosco, o Senhor venha falar com esses jovens que aqui estão nessa noite, que o que for falado aqui sirva para a edificação de nossas vidas, Senhor. Assim nós te pedimos e te agradecemos, Deus. Amém. Glória a Deus. Então, como eu disse para vocês, hoje é um dia de alegria, um dia exemplar para a minha vida, para a vida dos meus familiares, né? Hoje a minha mãe está fazendo 74 anos de vida e 57 anos de casado. No dia que ela completou 17 anos, ela casou, né? E já há 57 anos ela vive essa união conjugal, matrimonial com meu pai. É um exemplo para a gente, um exemplo a ser seguido, né? E eu estive lá, almocei lá com ela, fiquei lá a parte da tarde, por isso que enrolei um pouco para chegar aqui. Mas aqui estamos, né, para essa conversa. Agora 20 horas, vocês são jovens, né? Jovens não têm sono, né? Nem não tem, é claro que tem, né? Oi? Se for assim, ela não é, né? Só dorme. Bom demais. Quem quiser participar, né? Às vezes ela dorme 10 horas, às vezes ela vai dormir 10 horas da noite, acorda tipo assim, quando é feriado, descansa, acorda só às 10 horas no outro dia. 10 horas de sono, vamos supor. Aí, quando vai estar, Aí chega em casa, não tem janta, não sabe. Eu acostumei tanto a trabalhar nessa dupla jornada, trabalhar em dois locais, que eu não consigo dormir direto, mais de 6 horas de prazo, eu não durmo direto. Eu posso até dormir depois, mas se eu deitar com 6 horas de prazo, eu acordo. É o organismo, né? 6 horas de prazo que eu estou dormindo, eu acordo. Aí depois eu até consigo dormir novamente, quando um dia que eu não tenho nada para fazer, mas geralmente eu já acostumei. Isso é ruim. Isso é ruim porque reflete depois, futuramente. Eu tenho que me reorganizar e me adaptar. Depois, se você puder buscar uns 52 copos de água lá para mim, eu agradeço. Não precisa estudo não, é brincadeira. Bom, pessoal, então vamos começar, vamos entrar no tema aqui. Eu tenho até que hora? Até meia-noite? Até meia-noite? Pode ir até meia-noite? Hã? Até a escolinha, pronto. Então vocês ficam aí, eu vou embora dormir, que amanhã cedo eu venho ver se vocês estão aqui. Que nem o pastor Gessi. Pode ir até meia-noite? Então tá, vocês ficam aí que eu vou embora. Mas o tema é bastante sugestivo e é um tema assim que é preciso ser estudado, é preciso ser vivido, é preciso ser buscado, né?
E a gente vai falar sobre esse tema aqui hoje. Vamos para uma conversa. Gostava de ir para a igreja quando era menino para enfiar o microfone, para colocar o microfone na frente da caixa. Você já fez isso? Não, tchuim, vai lá no cérebro, lá na divisão da medula com a alma, a microfonia. Bom, mas enfim, vamos lá, vamos continuar. Falar sobre castidade e santidade. Antes de fazer... aqui eu estou na frente do ventilador e o ventilador está competindo comigo. Castidade e santidade. Então, quando foi proposto esse tema, eu fiquei pensando, castidade e santidade. O que eu vou falar sobre isso? Falar sobre santidade, eu fiquei imaginando, falar sobre santidade. Vou falar sobre santidade? Na verdade, não. Eu vou falar sobre santificação, né? E é inerente à santidade, porque santidade é o quê? A definição, a qualidade de quem busca, quem propaga a santificação, quem busca a santificação. Então, santidade é qualidade de quem é santo, tá? Quem é santo vive a santidade. Só que aí, a santidade, ao contrário do que muitos pensam, ela é uma ordenança. Ela é uma ordenança, vinda da parte de Deus. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Quando Pedro, redarguindo a igreja, nesse período aqui, quando ele traz esse discurso para a igreja, ele remonta ao Antigo Testamento. Quando ele fala assim, sede santo porque eu sou santo, muita gente engana, achando que Pedro está falando isso da pessoa dele. Não, Pedro está falando assim, portanto está escrito, sede santo porque eu sou santo. Mas o certo a questão quando ele fala isso à igreja, quando ele está redarguindo a igreja, falando sobre santidade, a igreja passava por um momento de extrema dificuldade. Eram os primeiros anos da igreja primitiva, né, depois de Cristo. Sim, isso aí foi quando, em 1 de Pedro, né, no capítulo 1, versículo 15 e 16, né, ele redarguindo a igreja, ele falando, olha, sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. Está lá, tá nos primeiros livros lá. Né? Tá no primeiro, quando ele faz essa referência, ele está fazendo a referência do Antigo Testamento, quando Pedro está falando isso. Né? Então, a santificação, ela é uma ordenança. Né? Depois, se alguém encontrar isso, procurar no celular, a gente projeta. Mas eu quero que você volte lá para a gente, por favor. Começa de novo. Então, quando a gente fala de lutas e vitórias, a gente precisa entender que a nossa santificação, ela é um processo contínuo. E quando Paulo fala isso aqui, ele deixa bem claro. Enchei-vos do Espírito. Processo contínuo. Então a gente precisa entender que a santificação, ela é o quê? Um processo, tá? Vamos mais, pode passar aí, por favor. Aí agora eu trago algumas definições, né? Castidade. Quando ele propôs para a gente falar sobre castidade e santidade. O que é castidade? Existem as definições, existem os significados, né? Mas a castidade reside no sentido de ser casto, de se desvencilhar, de se desligar, de se propor a viver uma vida especificamente separada. E quando a gente fala de castidade, principalmente no sentido religioso, a gente tem o quê? Tem a castidade como uma virtude reguladora da natural inclinação para os prazeres, principalmente os prazeres sexuais, com relação à moral. Mas a castidade também pode justificar ou pode estar relacionada ao quê? À
pureza. Então, para que você viva algo novo, né? Eu até brinco lá na minha casa, às vezes, tá só lá em casa, lá de noite, aí tal, tem até um hino que fala, eu quero viver algo novo, né? Aí quando a gente tá lá à noite, vai fazer a janta, esquenta comida, esquenta arroz e põe um, já sabe, né? Aí eu já cantei, brinquei com a minha esposa, eu quero comer algo novo, tô cansado de arroz com ovo. Mas quando você quer viver algo novo, né? Quando você quer viver algo novo, você precisa estar de posse, buscando esse processo de pureza. Então, castidade está de fato relacionada à pureza, renúncia. Castidade está relacionada à renúncia. A Igreja Católica muito propôs isso durante a Idade Média. Foi um momento também em que a gente sabe da história em si, que nós tivemos a reforma religiosa, tivemos a contra-reforma, né? E a contra-reforma ela não serviu apenas para que Martim Lutero alavancasse essa questão protestantista, protestar contra as coisas que estavam erradas, mas ela serviu de bem também para a própria Igreja Católica, porque ela teve que fazer o quê? Rever os seus conceitos, rever os seus defeitos, né? E aí pregava-se muito a castidade, né? A abstinência, né? Falando sobre os padres e tal, aí pregava-se muito essa questão da castidade. Então, a castidade reside no sentido de buscar a pureza, né? A abstinência total de pensamentos e de palavras, pensamentos, palavras e obras sensuais. Tá? Então, a castidade é basicamente esse processo de separação. É um processo que vai te colocar, né, quando você busca viver uma vida casta, um processo de separação voltado a uma causa específica. Tá? Então, castidade é ser separado, é tentar se desvencilhar da forma mais, vamos dizer assim, da forma mais segura possível dos perigos que esse mundo pode lhe oferecer, né, irmão Lucas, falando viver a castidade é buscar não ouvir o canto da sereia, né? Buscar não ouvir o canto da sereia que vai, né, uma música melodiosa, agradável aos seus ouvidos. Não, eu sou casto, eu vou buscar um outro caminho. Então a castidade basicamente busca basicamente esse sentido de separação, de pureza, né? Esse é o sentido da castidade. Tá? Pode. E a santidade? E a santidade? Ficou pequeno, né, Jaqueline? Tem que ir. E a santidade? A santidade, o significado da palavra santidade em si é maravilhoso, né? A santidade se trata da separação, da renúncia, né, do que é considerado impuro, mal ou profano. A partir de quê? Da dedicação a uma vida de devoção e consagração total a Deus. Tá? Então, santidade, em seu mais... em seu sentido, pelo qual nós estamos aqui hoje para falar um pouco, aprofundar um pouquinho sobre esse sentido, sobre essa palavra, santidade, trata-se dessa separação, dessa renúncia, né, do que é considerado impuro. Quando você vive um processo de santificação, que é inerente à santidade, a santidade é o quê? Qualidade de quem é santo. E como? Isso é um processo na nossa vida, nós devemos buscar sempre a santificação. Né? Nós devemos buscar sempre a santificação. Tá?
Então, quando você vive esse processo de santificação e que ele vai ficando cada vez mais latente, ele vai ficando cada vez mais evidente na sua vida, e quando você entende que o processo de santificação não é um dom, oh meu Deus, me dá o dom da santidade para que eu possa não pecar contra ti. Não, santificação é o quê? Uma ordenança. Nós precisamos, o Senhor mandou que nós fôssemos santos, portanto está escrito, sede santo porque eu sou santo. Entendeu agora o quanto é mais profundo do que se imagina? Eu preciso buscar o Espírito Santo de Deus para a minha vida, eu preciso viver um processo, eu preciso viver a santidade. Gente, quando a gente fala de santidade, é profundo isso. É profundo, a gente tem que ter muito cuidado, para poder viver um processo de santificação em nossas vidas, a gente precisa estar ligado no movimento do céu, né? A gente precisa estar, porque o que acontece com relação à santificação? Você pode acender a chama do Espírito, o fogo do Espírito, você pode fazer isso, acender isso no seu coração, quando você começa esse processo de busca, porém você pode apagar também. De que forma? A gente vai falar sobre isso, mas buscando se aproximar de Deus, buscando se aproximar do Senhor. E é tão interessante, jovens, quando a gente procura, por que Paulo fala assim, quando eu penso que estou forte, que estou fraco, né? Mas, quando eu penso que estou fraco, aí sim que estou forte. Sabe por que Paulo falava isso também? Porque quando você vive um processo de santificação, você consegue enxergar melhor os seus erros, os seus pecados. Mas a gente não vai adiantar, não, isso agora não, que eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Senão a gente fica adiantando, aí depois a gente vai falar aquilo que a gente já falou. Então, gente, santidade. O que é santidade de fato? É a separação, né? A santidade trata-se da separação e da renúncia daquilo que é considerado impuro, tá? Renúncia daquilo que é considerado impuro. Gente, a renúncia é fácil? É fácil você renunciar? Não, não é fácil. Renúncia não é fácil. Quando a gente fala de renúncia, a gente está falando de a renúncia em prol da santidade, ou da santificação, aliás, a renúncia em prol da santificação das nossas vidas, tem muitas coisinhas que às vezes a gente acha que nos faz bem, que às vezes a gente gosta, mas que se você for levar em consideração e que se você for analisar ao pé da letra está errado, e você precisa renunciar a tudo isso. Você precisa renunciar para viver um processo de santificação diante da parte do Senhor, você precisa renunciar. Ah, irmão, não estou entendendo o que você está falando, como assim? Vamos tentar encontrar alguns exemplos práticos aqui, né? Talvez você costuma fazer alguma coisa. Hoje o meio do entretenimento está mais sendo mais focado nas séries. Sim, sim. É algo que o ser humano gosta bastante. Porém, dependendo da série, tem vários conteúdos que acaba meio que subliminarmente, levando nós com que acabamos desenvolver, sei lá, alguma atividade, algum tipo de atitude que seja, que vá contra a santidade. Justamente, isso mesmo. É pecado, vamos dizer assim, é pecado assistir uma série? Até onde a gente vê, aí depende daquilo que você disse, né? E aí, qual que é o conteúdo dessa série, né? Oi? O que ela traz para você? Aí é interessante a gente entender uma coisa, que nós não somos
desse mundo. É estranho isso, né? Mas nós não somos desse mundo. Nós fomos feitos por Deus, nós estamos aqui para glorificar o seu nome e nós não somos desse mundo. Oi? Peregrino. E enquanto nós estamos nesse mundo, nós teremos contato com as coisas desse mundo. O nosso objetivo, o objetivo da nossa criação, ele não é físico, ele é espiritual. A gente precisa entender isso, né? E aí, quando Lucas cita a questão da série, nós vamos ver série? Vamos. Nós vamos ver televisão? Nós vamos. Agora, a questão é, até que ponto isso me beneficiará e onde é que eu vou deixar algo que está sendo propagado ali influenciar no meu processo de santidade, né? Eu preciso ter consciência disso. Irmão, então quer dizer que eu posso, eu sou crente, eu sou uma bênção, então quer dizer então que eu posso assistir um filme pornográfico? Claro que não. Claro que não. Não é isso que nós estamos querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que quando você começa a assistir uma série que, a princípio, até mesmo uma matéria de jornal, que a princípio, pelo enunciado, não te traz um conteúdo que você vá, assim, de início suspeitar que ele pode influenciar na sua espiritualidade. Aí você começa assistindo e lá no meio acontece desistir, de ter. Aí você precisa estar envolvido dentro de uma santidade para que aquilo possa não te prejudicar, como o Lucas citou aqui. Entendeu? E aí a gente precisa renunciar. De repente você viu ali, tem que parar de assistir, talvez até parar de assistir a série pelo meio, pela metade. Fala, não, isso aqui não dá mais para mim, né? E aí já é um processo de renúncia. Agora, quando você começa a assistir um filme que já tem por título, e o filme é um filme pornográfico, já tem por título, você começou sabendo, aí é brincar demais com Satanás, né? E com Satanás você não deve brincar de forma alguma, tá? Então, a gente precisa renunciar àquilo que é considerado impuro, né? Mal, profano, a partir da dedicação de uma vida e devoção e consagração total a Deus. Um dia eu estive na escola dominical e eu aprendi muito com o pastor Vanderlei, e ele falou uma coisa, que eu achei muito interessante, e às vezes a gente não para para pensar nessas coisas, né? E depois que alguém fala, é a mesma coisa de dar virar a chave assim, e aquilo ficar tão claro para a gente. Olha, Jesus, por que Jesus andava na terra, fazia grandes milagres, suportou tudo o que ele suportou, sabendo que ali ele era 100% homem, e olha o que ele fazia. E ele mesmo disse para os discípulos depois, vocês farão coisas maiores do que essas que eu faço. Você quer saber como? Viva como Jesus Cristo. Jesus Cristo orava o tempo todo. Se a gente for pensar assim, mas Jesus Cristo orando, né? Por que ele fazia tudo o que ele fazia? Por que ele curava? Por que ele conseguia fazer, expulsava demônios? Por quê? Oi? Sim, claro, sem dúvida. Justamente. Eu vejo assim, Deus continua sendo o mesmo Deus.
onde? Né? Onde é que está errado? Deus mudou? Deus não mudou. Né? Está errado onde? Nós. E aí, o que nós estamos fazendo para isso? Né? Para isso não acontecer. Né? Então, está em nós a questão da santificação. Olha, a gente vê essas questões, a gente vê na Bíblia, então, o próprio Jesus Cristo, né? E o quanto ele orou. Então, quando ele estava ali, quando ele estava aqui no seu ministério terreno, ele era 100% homem. Mas ele orava o tempo todo, ele santificava o tempo todo. Por isso, e é isso que nós falamos, acabamos por falar aqui. Agora vocês imaginam, vamos pensar junto comigo aqui. Quem será que conseguiria, por exemplo, eu sou o assessor direto do Bolsonaro, depois do Bolsonaro, eu sou a pessoa que mais manda nesse país, né? E aí, então, eu sinto que eu tenho um grau de importância muito grande, né? Tá, mas aí ele baixa um decreto que eu vou precisar adorar, né? Ou vou precisar fazer uma reverência tal à imagem dele. E eu não vou fazer, porque o único Deus da minha vida é o Deus dos céus. E aí? Não vamos dizer que iria acontecer dessa forma, porque hoje seria praticamente, né, aos nossos olhos e religiosamente falando, seria praticamente possível acontecer isso, né, de ele fazer uma imagem lá e tal. Mas vamos dizer que ele propõe aí fazer algo que venha ferir a minha santidade. Eu sou o assessor direto dele, e aí? Serei fiel como Daniel? Continuarei? Escolherei não me contaminar com os banquetes? Aí Daniel foi jogado dentro da cova dos leões, né? Gente, e é tão sério a questão da santidade, assim, que Daniel foi jogado dentro da cova dos leões, por quê? Mas ele mesmo propôs, ele mesmo falou que, depois ele falou, olha, Senhor, eu tenho sido fiel, né? Eu vou continuar nessa pegada, porque eu tenho sido fiel, não vou adorar, vai me jogar na cova dos leões, vai me jogar, e se eu morrer, eu morro com Deus, e com consciência de que estou fazendo aquilo que é certo diante da presença de Deus. Quantas pessoas teriam virado as costas para Deus na mesma hora? Mas ainda hoje, se a pessoa fizer isso, e ele for lançado onde quer que for, Deus continua o mesmo. O poder dele para fazer milagres estrondosos é o mesmo. Então a santificação, ela é uma questão muito séria e que às vezes a gente não está vivendo mais maravilhas de Deus em nossas vidas, não o melhor de Deus, porque eu acho que isso não existe, já manifestei a minha opinião. Eu acho que não existe o melhor de Deus. Né? Existe essa expressão dentro da igreja e eu particularmente considero errado. Existe eu viver o meu melhor para Deus. Agora quer dizer, Deus vai dispensar o melhor de Deus para você. Ou seja, quer dizer, se eu não buscar direito, vai ter algo assim mais ameno da parte de Deus. Eu não busquei direito, então Deus vai me abençoar mais ou menos, né? Agora, se eu sou um crente que busca e tal, aí sim, aí eu vou viver, Deus vai dispensar o melhor dele para mim. Gente, existe o melhor de Deus, Deus é incomparável, Deus é tudo, Deus é o tudo, então não existe o melhor ou menos bom de Deus, não existe isso. Existe eu me entregar inteiramente, buscar um processo de santificação, buscar vivenciar essa santidade, e quanto mais eu busco vivenciar essa santidade, mais eu vou ficando sensível à voz do Espírito Santo de Deus, e talvez não, e aí vai ficando mais fácil de eu seguir sem pecar diante da presença de Deus. O que você ia dizendo, Jaqueline? Eu acho que é uma escolha, né? Porque, por exemplo, lá na história dos 3 jovens, eu nunca sei falar o nome desse jeito. Sim. Com certeza, naquele tanto de gente, tinha mais pessoas que serviam. Com certeza. Só 3? Então, assim, o
Sim. Escolheram se ajoelhar, né? Então é questão de escolha. É. Quando na Bíblia fala que eles não tinham nem certeza se Deus ia livrar eles do fogo. Eles não tinham. Eles falaram assim, Eles acreditavam que sim, né? Mas se Deus quiser, mas se não quiser, eles não. eu continuo sendo fiel, né? Dessa forma, é isso mesmo. Bom, então, é isso aí, gente. Então, se tivermos crentes fiéis, assim como o Daniel, né, e que tiver coragem de peitar, bater de frente contra um decreto presidencial, Deus fará maravilhas grandiosas. Mas Daniel fez aquilo pelo seu processo de santificação também, né? E aí, quando você vai ler, você vai lendo a palavra, aí você vê o quanto Deus é poderoso. E aqueles que caluniaram Daniel, o que aconteceu com eles? Foram jogados na cova dos leões, o que aconteceu? Eles não sentiram o impacto do chão quando eles foram jogados lá. Por quê? Foram eles e a família também, foi? Ou não? Oi? A família também. Sim. É. Né? E aí, justamente, eles e toda a família foi jogada na cova. Mas assim, a gente precisa entender também que os nossos atos acabam por refletir em toda a nossa família, né? Eu, como pai de família, eu preciso entender isso. Que se eu buscar um processo de santificação, isso vai influenciar em minha casa. A partir do momento que meu filho me vê orando, que meu filho me vê lendo a Bíblia, me vê buscando ao Senhor, eu estou, né? Mas se ele vê eu fazendo coisa errada, né? Pode até às vezes ele não fazer. Quer um exemplo? Talvez o filho está lá inocentemente dentro de casa, sem ter culpa de nada. Mas aí o pai foi um irresponsável lá no emprego, fez algo de errado, né? E aí ele foi mandado embora do seu emprego. Vai impactar no filho? Vai. Entendeu? Vai, de repente ele pagava a escola, agora não vai conseguir pagar mais. De repente, né, ele comprava Nutella para o filho, agora não vai conseguir comprar mais. Na geração Nutella. Ai, se eu ficar sem a minha Nutella, vai ser um problema. Mas enfim, a gente fala assim brincando, mas é isso que acontece. Então, já percebemos aqui que será difícil o processo de santificação, mas os resultados serão extremamente benéficos, né? A santificação ou a santidade para o cristão. Para os cristãos, viver uma vida de santidade ao Senhor significa abdicar de práticas que são consideradas abomináveis diante de Deus. Significa viver comprometido com tudo aquilo que é tido como santo, no sentido de ser honesto, limpo, louvável, correto, benigno e aí vai, né? Eu estava lendo isso daqui e me fez lembrar da ética, né? Da questão da ética. A ética te dá a possibilidade de definir dentro da sociedade os comportamentos ditos como bons ou bem ou mal, né? O que você faz que te determina como uma pessoa do bem e o que você faz que te determina como uma pessoa do mal. E aí a ética é que vai te mostrar que você precisa ter comportamento, dentro do sentido, do significado de ética, é que vai te mostrar que você precisa ter comportamentos. Quando mostra que você é uma pessoa ética, é quando você tem comportamentos que, mesmo sem que você tenha plateia, mesmo sem que você tenha alguém para te ver, você faz o certo. Mesmo que você às vezes se sinta prejudicado em uma determinada situação,
mas se o correto for fazer algo mesmo que você se sinta prejudicado, mas é o correto a se fazer, você faz. Né? Então, a santidade para o cristão é bem isso, né? É bem isso. Ser santo é ser crente só na igreja, não é isso? A santidade é ser crente só na igreja, né? Na igreja é o reteté e pule e vai para lá e vem para cá, né? E é uma bênção e fala e glorifica, mas a hora que sai lá fora, eu vou falar a verdade. Cadê aquele crente? Ser santo é isso, não é, gente? Ser crente só na igreja. Não. Quando Pedro disse, ele falou, sede santo somente aqui. Lá fora, a hora que os soldados romanos, né, do imperador Nero chegaram, você mete a pedrada, pedaço de pau, não deixa o exército entrar aqui. Era assim que Pedro falava? Não, ele falava, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Ser santo, ser crente, é ser o quê? Significa viver comprometido com tudo aquilo que é tido como santo, no sentido de ser honesto, de ser limpo, de ser louvável, de ser correto, de ser benigno. Quem nunca xingou, quem nunca maldizeu alguém no trânsito, quem não dirige ainda, né? Mas até no banco de trás você pode às vezes fazer isso. Até de bicicleta. Até de pé. Ô seu inconsequente, você não está me vendo aqui não? É? Ô infeliz. Não. Mula de Balaão. Isso é bom. Mas enfim, a gente precisa ter cuidado com isso, né? Com o processo de santificação. Ô Jesus, dê mais atenção a ele. Né? Quase que ele me atropelou aqui, mas ele também é um ser humano, ele tem uma alma, né? Ele tem uma alma e precisa de salvação, ainda mais ainda. Agora que eu vi o jeito que ele dirige, agora mesmo que ele precisa mais do Senhor ainda na vida dele. Né? Pode falar, Vitor. É. Tem essa. Envolve muito mais. Eu fiz uma prévia aqui, mas envolve muito mais do que isso, né? Quando você fala de ética no sentido filosófico ou sociológico, você tem aí conteúdo para ir anos a fio estudando, né? A gente fala aqui só no sentido, eu meio que lembrei do sentido, vamos dizer assim, no sentido amplo mesmo da palavra, né? O que é ser ético e o que é de fato ser cristão. Dá para a gente associar as duas questões aí, tá? Mas muito boa a sua contribuição aí. Né? Quando o Pedro fala para a gente, ele fala que a gente tem que ser crente, se tiver só eu vendo, né? Se tiver só eu vendo, eu preciso ser crente. Se tiver muita gente vendo, eu preciso ser crente. Se tiver só eu e Deus, né? Ali no meu emprego, já aconteceu. O que acontece no emprego? Tem que ter cuidado no emprego, na escola, a gente tem que ter cuidado, né? Porque quando eu trabalhava na Jales Machado, eu vi isso acontecer umas 2 vezes ou mais. A pessoa que trabalha lá, ela anda, é lógico, é óbvio, né? A colhedora, o trator, ela anda no meio do terreno, do canavial, né? A colhedora vai colhendo aqui, o trator tem que vir do lado, jogando dentro da carroceria lá, do caixote do trator lá. E aí vai colhendo e vai ficando o que a gente chama de soqueira. Né? O Éder conhece bem
Não conhece? Não vai lá na empresa do seu pai lá, na irrigação lá, né? Eu não posso ainda não, tem que ter 20. Ah, tá certo. Mas eu pensei que você já tinha ido pelo menos andando, curioso, de forma... Eu já fui de noite lá. Ah, Só que não dá pra ver direito. sim, à noite não dá. Dormir quase a viagem. Toda. Mas enfim, o que acontece? O trator ele tem que andar e tem o local dele andar, onde não é a soqueira. A soqueira é o pezinho ali, a colhedora colheu, só que aí vai precisar brotar, né, para o ano seguinte, a cana fazer a safra do ano seguinte. E se o trator ali, um trator com 15 mil quilos ou mais, sei lá, 15, 20, mais de 20 mil quilos, passar em cima daquela soqueira, aí acaba com a soqueira, né? Aí o tratorista não pode passar. Só que acontece, às vezes, do operador fazer o quê? Olha para um lado, olha para o outro, não vê o operador, não vê o líder da frente, vai lá, manobra lá no meio da soqueira e vai embora, né? Lá no meio, em cima, pisando da soqueira, vai embora. Só que já acontece, quando você faz isso, quando você é crente, tem que ter muito cuidado, você precisa buscar a santificação, porque você pode levar alguns prejuízos. Já teve um operador que foi fazer isso, na hora que ele estava fazendo isso, o trator quebrou no meio de soqueira. Né? Literalmente. Aí tem aquela história do irmão que tinha vontade demais, já viu essa história, o irmão chega, a boca dele, ele salivava quando falava em caipirinha. Chega salivava, ele tinha muita vontade de experimentar uma caipirinha. Né? E aí, meu irmão morava aqui na região centro-oeste, ele viajou para o sul, e o sul, como é muito frio, né? O consumo de bebidas quentes acaba aumentando. Ele chegou lá, ele viu a caipirinha. Ele falou assim, é hoje que eu mato essa curiosidade. Foi lá e mandou colocar logo uma talagada para ele mandou. Desceu derretendo, né? Opa! E aí ele foi pagar e falou assim, quanto que é? Não, o pastor não paga não. Eu não sei como, mas o dono do bar conhecia ele, já tinha visto ele em algum lugar. Né? Aí, o que eu estou querendo dizer? Não adianta, assim, é lógico que a gente precisa ser santo em toda maneira de viver, né? Mas a gente não pode entender que porque eu estou num local desconhecido eu posso meio que pisar fora da linha. Não. Crente tem que ser crente para ir para o céu, crente de verdade, buscar a santificação, buscar a santidade. A gente pode conseguir enganar todo mundo, mas Deus, né? Deus, a gente não consegue, né? Então vamos, na caminhada cristã, o que é tido como santificação? Nós já falamos, né? É um processo. A santificação, então nós precisamos buscar isso. Santidade é a qualidade de quem é santo, né? E a santificação é o processo que acontece nas nossas vidas. Ele começa quando? Ele começa no processo de regeneração. Ele começa quando quando nós fomos alcançados pelo sacrifício vicário de Cristo. Quando nós fomos alcançados pelo amor bendito, pelo amor santo de Jesus Cristo. Aí começa o nosso processo de santificação. Né? É aí que tem o começo, aí que é o ponto de partida, o ponto-chave. E vai encerrar, irmão Reinaldo? Vai. Quando? No processo de glorificação. Quando é que vai encerrar o seu processo de santificação? Na glorificação. Quando nós formos arrebatados ou quando nós formos tirados ou cortado o fio da nossa existência e aí nós estivermos com Cristo, mesmo que talvez vocês estejam aqui, eu já tenha ido, aí encerra o meu processo de santificação. Por quê? Porque para mim chegou a glorificação, né? Então, é aí que acontece, a santificação é na verdade esse processo, tá? Que se inicia
quando Jesus nos alcança, mas eu nasci no lar cristão, não importa, você nasceu no lar cristão, então você é um projeto de Deus, e ali começa o seu processo de santificação. Começa por outrem, né? Começa pelo seu pai, começa pela sua mãe, e ele precisa entender isso, né? Que se ele te ensinar no caminho correto, como diz o escritor aos Provérbios, quando você crescer, você não vai se desviar, se desvencilhar, se desligar desse caminho. Tá? A santificação ela é inerente à caminhada cristã. É o que nós já falamos aqui, o Efésios 5,18. Né? O que está escrito? Enchei-vos do Espírito. Então, nós precisamos buscar a santificação, jovens, dia após dia. Não é porque você chegou aqui no culto de mocidade no domingo, dia 18, né, dia 19, domingo, dia 19 de setembro, chegou o culto de mocidade, foi uma benção e você pulou e rodopiou e se encheu, falou em línguas, e agora eu estou abastado, né? Um mês sem precisar de falar em línguas, não. Né? Eu estou cheio. O Efésios 5, versículo 8, cumpriu em minha vida, enchi do Espírito. Não, cada dia, um dia após o outro, dia após dia. Seguir a paz com todos e a santificação. Né? Então, a nossa santificação ela é inerente à nossa caminhada cristã. Essa busca pela santificação, dia após dia. Né? E por que o cristão negligencia o processo de santificação? Qual que é a forma de negligenciar? Antes, eu quero vir aqui embaixo, ó, uma alimentação incorreta faz o que com o crescimento? Retarda o crescimento, né? Retarda o crescimento. Jovens, nem sempre a alimentação correta é aquela que enche os nossos olhos, que enche o nosso paladar. Já viu aquele menino que fala assim, Senhor, eu acho que tem um erro na criação. Ele fala bem, por que sanduíche, por que isso tudo não tem, por que alface, acho que os nomes estão errados, é mais ou menos assim, uma coisa assim que ele fala, né? Que as coisas saudáveis não nos inspiram muito, alface. Agora quando você fala assim, um x-tudo, né? Coca-Cola, a boca enche, né? Você saliva já. Agora quando você fala alface, brócolis, né? Brócolis, oi? Couve-flor, né? Couve-flor, brócolis. Vocês... Verdade. Né? É isso que nós estamos falando aqui. É uma coisa, e aí assim, a comida que não é saudável, na hora ela é muito boa, mas depois tem consequência ruim. Tem as consequências. A alimentação saudável faz você viver mais. É verdade, é isso que nós estamos querendo. Por isso que eu já passei para o final aqui. Por isso que eu passei para o final aqui. Essa questão da comida em si. Fala, Vitória, você tem 2 minutos e um já passou. Ah, tem. Acontece. Só que, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Você sabe por que algumas crianças, né, vocês há de concordar comigo, mas se não concordar também, não tem problema. Eu falo isso como experiência vivida. Como que a criança, quando ela não sabe falar, ela não sabe pedir, como que ela come papa de feijão com abóbora? Olha, presta atenção. Come de se lambuzar, que suja tudinho aqui. E aí depois
Passa um tempo, um pouco tempo depois, a criança está com 3, 4 anos, aí nós fazemos errado, vocês que ainda não têm filhos, prestem atenção no que eu vou dizer aqui, que é um conhecimento pedagógico. Meu filho, você quer abóbora? Abóbora não é tão bonito de se ouvir, o filho associa o gosto ao o que ele está ouvindo. Nem eu que não. O menino cansou de comer abóbora com feijão. Eu quero é carne. Mas é sério isso, a gente fala isso, é experiência pedagógica, falando com criança. Né? Tem muitos pais que, por exemplo, eles querem ensinar as crianças a comer, mas eles mesmos não comem. Então, assim, eu vi um vídeo que a mulher ela vai botar a criança para comer um monte de coisinha saudável, aí ela fala, nossa, que gostoso, come. Aí a criança, nossa, é gostoso, eu vou comer também, né? Tem a forma que você vai ensinar a criança a comer. Sim, sim. Mas se não for tão gostoso, não fala não, porque você está mentindo também, né? Fala, você tem que ser sincero, né? Eu falo para minha filha, o João Lucas está aí até de prova, né, meu filho? A gente fala para Maria Júlia, quando vai tomar a vacina, toma a injeção, o que eu falo para ela, João Lucas? Hã? Geralmente, o que eu falo para ela? Sim, e aí, mas só que o que eu falo para ela é heroína da vacina, o que eu falo para ela? Que vai doer. Eu falo para ela que vai doer. Só que vai passar, a dor vai passar, não vai demorar tanto. E aí ela já vai tendo consciência de que vai doer. Às vezes ela espera que doa mais do que o que doeu. Entendeu? E aí ela fica até surpresa quando toma a vacina. Sim, Lucas. Uma coisa assim que achei muito interessante aqui foi o que a Vitória falou, trazendo para o contexto espiritual, que é o seguinte: aqueles cristãos que não se alimentam direito, não têm a alimentação espiritual correta, saudável, quando chega qualquer outros tipos de alimentos espirituais, Sim. por exemplo, pode ter relação no seu casamento, crente pode cantar, crente pode beber também. Sim. Aí chega, aí isso vai ser o quê? Vai como rolo compressor, vai comendo tudo, né? É desse jeito mesmo. Sim. Voltando àquela questão que a Jaqueline falou, de não só falar, precisa de fazer também. Esse dia eu estava vendo uma reportagem e as crianças, elas têm um hábito muito mais de fazer o que os pais fazem. Repetir, né? Repetir o que eles fazem do que fazer o que eles ouvem, que é o certo. Que é o certo, justamente. Tem uma coisa que a gente faz que é errado também com as crianças. Agora uma aula de pedagogia, já sai, mas é como iniciar, né? Uma coisa que a gente faz errado com as crianças é quando você vai falar para ela que ela não pode fazer algo. O que a gente faz? A criança, no seu processo, no seu início de aprendizagem, o que ela faz? Ela não tem um cérebro que consegue acelerar e acompanhar você no seu ritmo. O que ela faz? Ela absorve a última parte do que você diz. Sim, é. As pessoas que mexem com a criança, eles falam, você não pode falar não pode com a criança, porque ele não vai prestar atenção no não, só não pode. Ele vai prestar atenção, só não pode. Fala assim, meu filho, isso não pode. Mas só que aí, como ele não consegue acompanhar, ele vai associar o que você diz só ao pode. Entendeu? Então, justamente, você tem que inverter. Meu filho, pode não. Isso pode não. Tá? Vitória, espera aí só, deixa eu só concluir essa parte aqui, tá?
Então, por que é justamente isso? Eu quis trazer dessa forma para vocês e vocês entenderam muito bem o que é negligenciar o processo de santificação. É querer comer só aquilo que é gostoso, mas nem aquilo que é gostoso, como o Tiago disse, na maioria das vezes, gente, é o que é prejudicial para a nossa saúde. Gente, um X-tudo, aquilo lá tem uma carga, devia vir com um sachê escrito assim, ó, infarto. Né? Ao invés de ser uns sachêzinho de maionese e ketchup, tinha que ser assim, ó, infarto. Né? Gente, olha o tanto de gordura que tem naquele negócio. Né? E é bom. Né? Fala, Vitória, e depois você, Lucas. X infarto. Mas ué, faz sentido. Sim, Lucas. Só para complementar aqui a informação, o X-Tudo tem salsicha, certo? Sim. Saiu um estudo recentemente. É porque é o seguinte, saiu um estudo recentemente que essas carnes compensadas, elas têm um efeito muito grande, né, na tendência do ser humano a adquirir um tipo de doença cardíaca. E a estimativa que eles fizeram lá, perante cálculos e tudo mais, que só a salsicha, que é apenas um componente do X-Tudo, ela reduz meia hora de vida do ser humano, meia hora de vida. E o pessoal até brinca, né, que fala assim que 35% da salsicha é sal. E o resto é cicha. Mas, ou... Sim. Mas, gente, mas isso é sério. Sabe o que acontece? Como o Lucas disse, é muito sério. Isso é um rolo compressor, é algo que vai refletir lá no final. Mas é porque esses alimentos, esses alimentos, gente, esses alimentos, o que acontece? Esses alimentos têm um excesso muito grande de conservantes, de um monte de coisa para poder eles durarem bastante tempo aí. E aí quando você come, eles vão implicar diretamente o que vai acontecer. Uma das principais coisas que eles fazem, por que a nossa pressão arterial aumenta, né? Porque funciona da seguinte forma: as nossas artérias, elas pegam o sangue do coração e levam para o corpo, né? E as nossas veias pegam do corpo o sangue venoso e traz de volta para fazer o processo de purificação aí. Então, isso, obviamente, as artérias precisam ter uma maior elasticidade. O fato de você comer essas coisas vai fazer o quê? Vai enrijecer as paredes das suas artérias, vai endurecer. E aí, quando o seu coração bate, ela não vai se alargar para o sangue passar. Entendeu? Ela vai ficar, é como se fosse uma mangueira ressecada. Ela não se alarga para o sangue passar. Ela fica comprimida ali. Aí o que vai acontecer? O seu coração vai ter que trabalhar com mais força para fazer o sangue ir. E o que vai acontecer com a sua pressão arterial? Ela vai aumentar. Entendeu? É nesse processo aí que existem essas implicações. Né? O alimento aqui deu alimentação incorreta, deu pano para manga, né? Fala, Vitória, agora você tem meio minuto. Toia. Essa questão da criança falar só comida, não vai dar porque a gente pode fazer o teste. Pergunta para uma criança pequena de quem que ela gosta mais, do papai ou
Geralmente é isso que acontece. E aí, como diz o Tiago, já que está tendo uma aula de como ser pai, na verdade, você precisa ser santo. Justamente. E aí você precisa ser santo para arrumar uma varoa santa também, te ajudar nesse processo de santificação aí, senão não dá certo não. E aí forma uma família santa também e assim vai, né? Então, por que o cristão, ele negligencia o seu processo de crescimento, o seu processo de santificação? E aí eu vim aqui para a gente falar a respeito... Gente, a alimentação, ela faz parte, sim, do nosso processo de crescimento, do nosso processo de vida, do nosso tempo de vida útil, ela faz parte. E aí, quando você não alimenta de forma correta, às vezes você pode estar aí gordo igual o tio Reinaldo aqui, mas nem isso não quer dizer, né, que tudo isso seja saúde. Não, né? Nem sempre o ser gordo quer dizer ser saudável. Na maioria das vezes não é, ao contrário, né? Mas a gente sabe que tem toda a questão do biotipo também, do organismo lento, organismo acelerado, tem toda essa questão aí. Mas o processo de santificação, gente, é como se fosse o nosso processo de alimentação. O cristão, ele negligencia o seu processo de santificação quando ele não lê a Bíblia, quando ele não ora, quando ele não participa ativamente daquilo que é proposto aqui na igreja. Irmão, não vou não. Irmão, não sei o quê. Irmão, não vou ajudar não, porque não sei o quê. Não. Quando ele faz isso, quando ele se mostra apático, é porque ele está com a anemia espiritual. Tá? Então, quando é que o cristão negligencia esse processo? Quando ele deixa evidente isso. Crente que não lê a Bíblia, gente, está faltando vitamina espiritual na vida dele. Com certeza, a hora que vê um coronavírus da vida espiritual aí, ele vai para a UTI. Tá? O crente que não ora, o crente que não lê a Bíblia, o crente que não ora, ele está fadado ao fracasso, jovens. Vocês já sabem disso, mas eu não posso negligenciar essa informação de vocês. Não posso. Como é que a gente vai ter vitória sem orar, sem ler a Bíblia? Como? Me explica. Como é que um soldado vai vencer uma guerra sem treinar? Me explica. Como? Como é que você vai conseguir sair bem numa prova, sendo que você nunca teve acesso ao conteúdo que será aplicado naquela prova? Me explica. Como é que o crente vai conseguir vencer as adversidades sem ler a Bíblia, sem buscar uma proximidade de Deus? Me explica. Me explica, porque eu não sei. Isso eu não sei dizer para vocês. Então, como que o cristão negligencia, retarda o seu processo de espiritualização, de viver esse algo que o Senhor tem para ele? Como? Quando ele não lê a Bíblia, quando ele não ora, quando ele não participa ativamente da obra de Deus. Irmão, às vezes o irmão está aí, faz todo cheio de ideia, com um projeto que vai beneficiar a mocidade e tal, e vamos ensaiar, e vamos cantar. Ensaia uma hora dessa? Hora do jogo da seleção brasileira, hora do jogo do Flamengo na Copa do Brasil. Mas a Jaqueline está de brincadeira comigo, só pode estar de brincadeira. Está achando que eu vou no ensaio na hora do jogo do Flamengo? Mas não vou, mas é nunca. E para Deus? Estou falando aqui que é pecado você assistir? Não estou falando que é pecado você assistir um jogo de futebol na televisão, não é isso que eu estou falando. Mas você está colocando ele em primeiro lugar. Idolatria, né? A alimentação incorreta retarda o seu crescimento. A alimentação incorreta do servo de Deus retarda o crescimento espiritual. Não se engane, não se iluda, não seja crente fariseu.
né, que buscam um processo de espiritualização somente para os outros verem. Eu vou na oração da mocidade porque o Thalisson falou, o Éder está convidando, está insistindo, eu tenho que ir lá para ele. Não venha para a igreja para o pastor te ver aqui. Não venha para a igreja para o líder de mocidade te ver aqui. Venha para a igreja para adorar aquele que é o único, exclusivo Salvador e Senhor da minha, da sua e da nossa vida. Venha para isso. Porque se você vem na igreja para o pastor te ver, para o teu líder te ver aqui, está perdendo tempo. Está perdendo tempo. E por que eu estou falando isso para vocês aqui? Porque nós não temos mais aqui bebê espiritualmente falando. Você já tem um certo conhecimento. E o bebê não fica tomando papinha o tempo todo, né? Chega um dado momento que ele começa a fazer o quê? Comer abóbora. Né? Ele começa a comer feijão tropeiro. E depois está tomando um caldo de mocotó, né? Aí é o Montacilo pregando, é um caldo de mocotó. Fala, Vitória. Pode passar. Dessa parte aí, tipo assim, às vezes a gente dá prioridade para tanta coisa durante o dia, chega no final, nossa, não deu tempo de eu ler a Bíblia, não deu tempo de eu orar. Sim. Aí quando a gente quer alguma coisa de Deus, a gente quer na nossa hora. Então assim, eu acho que, nossa, Deus deve estar no céu, engraçado, para mim nunca tem tempo, nunca sou prioridade, mas na hora da gente pedir, a gente quer que seja naquela hora e quer que seja o melhor, mas a gente fazendo essa parte a gente não quer. Não quer. E é tão latente isso nas nossas vidas, porque a gente fala aqui, às vezes acontece, às vezes eu me pego. Aí eu, sinceramente, gente, eu fico com vergonha. Eu fico com vergonha que eu começo a orar. Eu lembro da oração do Pai Nosso. Porque a oração, na verdade, a oração do Pai Nosso não é uma oração em si. É um ensino, né? E aí, como a gente falou, né? A gente falou na passada aqui, é uma instrução. Pai nosso que estais no céu. Então, primeiro, eu preciso reconhecer a grandiosidade de Deus, né? A santidade de Deus. Santificado seja o teu nome. Irmão, eu vou falar sobre isso aqui agora, tá? Vou falar sobre esse copo d'água aqui agora. Santificado seja a vossa santidade de Deus. E aí? A gente ajoelha e fala assim, meu Deus, eu te peço que o Senhor me... E aí a hora que eu vejo que eu fiz isso, que eu já pedi no começo da minha oração, falando assim, eu fico com vergonha. O Senhor faz tanto, mas tanto por nós, sem que nós peçamos, sem nós pedirmos. Né? E aí a gente já começa pedindo... Não dá. Espera aí, deixa eu começar de novo. Rapaz, Senhor, não leva em consideração. Vendo minha oração desse... Na verdade, ele não está ouvindo, né? Esse tipo de oração ele não está ouvindo. Né? Oração do fariseu. Fala, Vitória. Vitória, eu acho assim, eu sigo como exemplo, eu acho que um exemplo nas nossas vidas são os crentes bereanos, né? Quando Paulo começou a falar para eles começaram a conferir para ver se era verdade, né?
E aí, o fato de você falar, às vezes a gente gostar de um certo cantor, a gente tem que ter um certo cuidado também, porque, deixa eu perguntar, pode ser sincero comigo, tem uma cantora que eu particularmente, meu ponto de vista, a voz dela é maravilhosa, a voz dela é agradável de se ouvir, né? E aí tem muitos que dizem, não, que beleza, né, e tal, e tal. E aí a gente tem que ter um certo cuidado com isso. A Paula Fernandes, não é? Não tem uma voz maravilhosa aquela mulher? Ela tá meio sumida. Oi? Sim, tranquila. Tá? Só que aí, quando aquele prefeito, o governador do estado de São Paulo, João Dória, tinha um programa na não sei o que lá, News, né? Ele tinha um programa de entrevista com essas pessoas. E ela falou para ele, ela entrevistando ele. Ou, aliás, ele entrevistando ela, e ela declarou com todas as palavras que ela é mediúnica, ou seja, e as letras das músicas que ela canta são sussurradas no ouvido dela. Sério. São faladas no ouvido dela. Às vezes, no meio da noite, começa a falar, ela pega o caderno e começa a escrever e depois canta. E aí? Aí, quando até lá, irmão. Eu quero ser pra você uma lua iluminando o sol. Né? E aí, presta atenção nas letras das músicas. Né? Mediúnica. O que é mediúnica? Mediúnica é espírita, é os espíritos que falam para ela, né? Essa questão que a Romana falou é muito interessante porque, que nem dado, né? Não, mas é uma questão para você já ter um pouquinho mais de teoria em questão de pensar desse tipo. Tudo bem, na minha adolescência já tive vários cantores que eram do mundo, eu falo assim, esse cara canta demais. Puxa vida, canta demais, é um cara legal, uma coisa que tal. Mas é aquela questão, ele usa a voz e a melodia dele para adorar a Deus, se sim ou que ele gosta, mas se não, o que aquilo vai edificar no seu vida? Então, a partir do momento que não é para Deus, mas sim para agradar o mundo, e quem faz das badernas, quem incita isso tudo é o quê? O diabo. Então, se ele canta para o mundo e não para Deus, você deve... É assim, na verdade... Talvez porque você talvez vai estar errando, né? Perante Deus, talvez você vai estar errando a partir do momento que você faz parte do seu ouvinte, e sei lá, que está contribuindo para, né? A gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado com essas questões que podem atrapalhar nosso processo de santificação. As músicas em si, eu acredito que nós, como cristãos, hoje em dia está muito assim, está muito eclético, né? Esses pastores que respondem aí no Instagram, tem pergunta de tudo quanto é tipo, aí eles parece que querem dar uma amenizada, aí usam ali alguns eufemismos, né? Mas eu acredito assim, que é para louvar a Deus, ok, mas se for uma música que foi feita, né, no sentido de saciar ali o seu desejo, a sua musicalidade, ele é um cantor que canta para o mundo, então deixe isso para lá. Né? Eu já usei, uso músicas, ainda uso músicas às vezes, no sentido de dar uma aula de história. Talvez, já usei música aí, né, como por exemplo, a música de Geraldo Vandré, para falar da ditadura militar, né, uma música que tem por nome, para não dizer que não falei das flores, que falam assim, caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos soldados, braços dados ou não, de armas na mão, então é mais ou menos nesse sentido, falando contra a ditadura militar, enfim. Né, mas, sim.
ouvir só por ouvir, tá ali, ouve um hino, né? Vai ler a palavra de Deus, né? Você ouve determinada música ou faz determinada coisa só para satisfazer uma vontade sua e que não vai edificar a Deus na sua vida, aí você vai estar errado. Sim, sim. Fala, pra gente encerrar aqui. A gente tem que ter muito sentimento também, porque assim, eu acredito que tem certas músicas assim, que não é errado, por exemplo, música clássica. Eu gosto de ouvir de vez em quando para acalmar um pouco, desestressar. Eu acho muito interessante aí, só que a gente tem que ter discernimento também, a gente não pode ouvir qualquer coisa. Tem umas músicas da igreja porque tem umas músicas, né? É. Esquisitas, Sim, sim. Né? imagina de É. Então, por exemplo, essa clássica mesmo, assim, ela é só uma melodia. Então, eu acho que não tá mal. É. Como a Jacqueline disse, até dentro da igreja, até algumas músicas da igreja, algumas não, muitas músicas da igreja, às vezes a gente tem que ter cuidado. Agora imagine a música do mundo, né? Tem uns hinos que... Tem um hino, por exemplo, que fala assim, quem tem promessa de Deus não morre, né? Então quer dizer que Abraão está vivo até hoje. Abraão tinha promessa de Deus de que os seus descendentes seriam como, né, seriam... E aí, o que acontece? Né? Oi? Sim. Então tem uns hinos que tem que... a gente tem que filtrar, né? Aquele, como sabe, por exemplo, ele mexe, come a escritura. Será que a gente está preparado para mexer com a nossa escritura mesmo? Eu estava lendo na Bíblia falando a respeito de estrutura. A pessoa pedir a Deus para mexer com a estrutura dele, ele está muito animado. Está muito animado. Não sabe o que é mexer com a estrutura. Não sabe. Igual aquele da Isadora que foi lá, são umas meninas que não precisam, não precisam dela. Pra... Sim. Tem aquela música também, eu não sei se é daquela música, acho que é até a outra, não sei, que fala bem assim, todos verão, vão ter que engolir na mesa do final, coisa assim, entendeu? Isso é Antônio Gomes. É aquela do sabor É de o mel. que tá na mesa do rei. Deus que me humilharam, né? Deus, nem vou ter que saber. Mas tem a do sabor de mel também, que sabor de mel. Porque, tipo assim, ali eles não vão ter que engolir nada, porque a própria Bíblia fala que o céu não vai ter, não engolir nada, as pessoas Na verdade, tem esses hinos aí, essas músicas, tipo assim, eu tô aqui na mesa, agora eu vou sentar, tô sentado na mesa do rei. E aí? E você? Você me criticou. E agora? E agora? Aí não faz sentido. E agora? Tô aqui, ó, ao lado do rei. Né? É um povo que tá afrontoso. Né? Essas músicas. Parece que tá com ressentimento, né? Que faz. Né? Aquilo é muito sério também. É um hino que tem uma musicalidade bonita, mas fala assim. Como que é o hino? O hino, ele é bonito. Tem umas partes, né, que desce, eu ia dizer. Né? Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena enfrentando os leões. Eu não queria, não. Meus irmãos, que foram para as covas enfrentando os leões, gente, assim, não é? É que nem o estádio de futebol, né? Tava encharcada de gente. Sim, sim. Cidade de carros sendo voados sem ter leão, né? Assaiando pessoas. Envolvendo crianças e idosos. Envolvia famílias inteiras, né? Famílias inteiras ali, pai, filho, mãe, tudo junto, e eram destroçados por leões ali nas arenas. Quantas pessoas foram rasgadas por cavalos, uma puxada para um lado, outra puxada para o outro, o cavalo puxando para um lado, outro puxando para o outro, e açoitados, né?
Sim, Vitória. Também tem aquela questão, tipo, Na caminhada cristã, como nós já falamos, né? Na caminhada cristã, o que é santidade, como o cristão negligencia o processo de santificação, nós já falamos, não lendo a Bíblia, não orando, não santificando. Espera aí, Vitória, agora você vai ter que esperar um pouquinho aí. Como o Espírito Santo age no processo de santificação. O Espírito Santo, ele age a partir do momento que você busca e ele vem fazendo de você um verdadeiro servo no processo de transformação. Ele vem nos fazendo parecido com Cristo. Cada vez mais você vai se aproximando e você vai traduzindo para a sua vida a pessoa de Cristo. Por quê? Porque você é chamado de cristão e que busca essa santidade. Então o Espírito Santo, ele tem esse poder de transformação da sua vida e aí como ele age no seu processo de santificação, te transformando, dia após dia. A partir do momento que você começa a buscar, ele vai te transformando. Aquilo que você fazia, gente, peça para Deus, busque estar se aproximando de Deus cada vez mais, que você vai conseguir. De repente é algo que você pensa assim, que nossa, mas é difícil. Irmãos, teve uma época que eu ficava ansioso para ver aquela tabela do campeonato brasileiro, campeonato goiano. Eu falei, gente, eu sou um crente, eu sou um servo de Deus, tira isso de mim. E quando o Goiás perdia, então, e aí eu sofria muito, né? Porque o Goiás é igual um ping-pong, né? Um ano na Série B, um ano na Série A. Eu falo assim, o Goiás é o melhor time, tá bom, ele está entre os 20, 21, né? Melhor time do Brasil, porque o primeiro da Série A, o último o último da Série A, o primeiro da Série B, ele fica sempre por ali, né? E aí sempre eu falei, meu Deus do céu. E aí eu comecei pedindo a Deus e aquilo se desligou, acabou aquele sofrimento, né? Então, o Espírito Santo, ele vem te transformando e você vai chegando a esse processo de santificação. E quanto mais cheio do Espírito, mais você se torna consciente do seu pecado. Tem uma frase do filósofo que nos demonstra isso. O que Sócrates falou no auge da sua vida filosófica? No auge do seu método de estudos que ele utilizava. Ele utilizava o quê? O método do questionamento, não é isso? Ia para a praça e começava a questionar as pessoas com relação à questão da existência em si. E chega um momento em que ele diz assim, qual frase ele disse? Só sei que nada sei. E quando Sócrates, agora vocês imaginam, aí o aluno quer falar professor passa a prova, professor fala igual Sócrates agora, porque eu só sei que nada sei. Né? Mas quando... Justamente, como diz o Mário Sérgio Cortella, quando o filho fala para o pai, não quero estudar mais não, eu vou largar a faculdade. Aí ele falou assim, o cara lá, o Bill Gates, foi o Bill Gates que largou a faculdade? O criador do Facebook largou a... Oi? Zuckerberg. Largou a faculdade e se tornou, eu quero largar também. Ele falou assim, então faz o seguinte, a hora que você conseguir passar passar em Harvard, fizer um ano lá, aí você pode largar. Um ano em Harvard corresponde 30 unisquina dessas por aí. Né? Mas Sócrates, quando ele diz que só sei de que nada sei, ele estava reconhecendo a própria ignorância do homem. O que ele queria dizer com isso? Gente, o ser humano não sabe de tudo, não. O ser humano é limitado, ele não sabe de tudo. Eu só sei de que nada sei a respeito do que a Jaqueline gosta, só sei de que nada sei a respeito da família, dos avós do Thaleson, só sei de que nada sei qual é a formação do Lucas, né? Só sei de que nada sei a respeito de onde a Samara morou
nos últimos 5 anos passados. Então, tem tanta coisa que a gente não sabe, entendeu? Por isso que Sócrates disse isso. Então, quanto mais você busca estar cheio do Espírito Santo, quanto mais cheio você está, mais você tem reconhecimento do seu pecado. E aí, quando você reconhece o seu pecado, você busca se desvencilhar das coisas que te fazem pecar. Quanto mais você busca a espiritualidade, mais luz você busca para a sua vida. E quanto mais luz você busca para a sua vida, mais você consegue ver seus defeitos. Quanto mais luz você coloca no seu rosto, em frente ao espelho, mais defeito você consegue ver na sua pele. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você consegue ver o quanto você é fraco. Lembra que eu falei para vocês que eu ia falar de Paulo depois, né? Ia falar depois, era essa questão aqui, quando penso que estou fraco, é que estou forte, porque ele conhece o quê? Ele começa a ver os seus defeitos, entendeu? Então o Espírito Santo, ele age nesse processo de santificação dessa forma, e como é que ele age? Te mostrando, olha, você é fraco, você precisa de mim, você precisa da minha orientação, você precisa de Deus. E aí quando você se desvence, quando você se desliga, quando você vai saindo da luz, por isso que você começa a ficar cauterizado. Porque quando você começa a ficar distante da luz, quando a gente fica distante da luz, Lucas, aí a gente, como diz o ditado, todo gato é pardo, né? A gente não vê mais. Você não consegue mais ver os seus pecados quando você começa a apagar o brilho do Espírito Santo. O Espírito Santo, você faz com que ele brilhe na sua vida, lembre de falar isso, mas você faz com que ele se apague também, quando você se distancia. Você pode fazer o quê? Você pode apagar o Espírito Santo quando você não deixa ele trabalhar, quando você acera o Espírito Santo com os seus erros, né? E aí o fogo do Espírito Santo, ele vai brotar, ele vai queimar, mas ele não vai mais se alastrar. Por quê? Porque você acerou. Quem conhece acero? Vocês conhecem acero? Acero, o fazendeiro manda fazer acero é o quê? É capinar debaixo da cerca da fazenda, de um lado e do outro, até dar a volta na fazenda inteirinha. Isso chama-se de acero. Tá? Faz um acero perto da cerca. Geralmente o acero é feito para evitar que, se vier fogo de outro lado, passe para dentro da sua fazenda. Entendeu? Então, quando você faz o acero espiritual do fogo do Espírito Santo, deixa ele isolado, não deixa ele encher, não deixa o Efésios 5, o 8 acontecer na sua vida, não se enche, ele se apaga. Ele vai queimar até o combustível que você deu para ele acabar. Entendeu? Então você faz ele se apagar. Mas quanto mais você se aproxima, mais há possibilidade, mais você fica sensível, mais você consegue ver, mais você tem sensibilidade. É assim que o Espírito Santo trabalha na sua vida. Tá? A sua santificação é pautada na proximidade que você busca, e o Espírito Santo, quem é responsável por trabalhar isso na sua vida é o Espírito Santo. Então, quanto mais você se aproxima, você busca, mais ele vai te dar o passo a passo, vai te ensinar. Quantas vezes o passo a passo, essa é boa, né? Quantas vezes você compra um televisor, você compra alguma coisa, e aí você chega, já arranca da caixa ali, já vai mexendo. Mas esse trem não dá certo, mas esse trem não sei o quê, mas não consigo, mas está tudo jogado lá, está o passo a passo, tudo lá para você fazer, e você joga tudo para lá. Não é desse jeito que acontece? Aí você bate cabeça ali, não consegue, né? Mas por quê? Está tudo ali, é só você acessar, é só você olhar. Está tudo aí, jovens, está tudo aí. Busque o Espírito Santo de Deus, né? Quanto mais perto da luz estiver, mais defeito você descobre. É evidente isso, né? Quanto mais luz tem, mais defeito você descobre. Então, quanto mais o Espírito Santo aproxima, mais você vai ver que você é dependente de Deus, tá? Como ser cheio do Espírito Santo? Daqui a pouquinho eu deixo você falar, tá? Para a gente encerrar, que já estamos muito
Como ser cheio do Espírito Santo? Busca contínua, tá? Pois ser cheio é um processo. Então não adianta você achar que você está cheio hoje, que vai te abastecer pelo mês inteiro. Não, amanhã de novo, depois da manhã de novo, e depois de novo, todos os dias, todos os dias. Acha que Jesus orava e passava aí uma semana sem orar? Nunca. Daniel, o que fala no livro de Daniel? Daniel fazia o quê? Orava quando? Uma vez por semana? 3 vezes ao dia. 3 vezes. Como ser cheio do Espírito Santo? Ser exemplo de Daniel, é simples. Simples, né? Busca contínua, é um processo. Ser cheio, se renovar, tá? Ser cheio. É derramar? Não, é derramar o Espírito. Não, é ser cheio. Então, todo dia você tem que se tornar cheio, tá? Vitória, fala. Sim, isso foi muito latente, principalmente na época aí dos primeiros anos do Império Romano, né? Colocou a igreja misturada com o Estado. Justamente. Aí isso aí deu base para isso que a Vitória está dizendo. E aí, pegando essa deixa aí, eu pergunto a vocês. Se a igreja for mais hoje a gente está cheia, as igrejas estão cheias de falsos cristãos, cheias, infelizmente, de falsos cristãos, justamente por essa facilidade que nós temos de hoje em dia, que é o que a Vitória disse. Lá ou era cristão de verdade ou não era. Se você era de verdade, você tinha que ir até a morte. Ou então você retrocedia e sumia logo da... Agora não, hoje está muito difícil, porque não tem mais essa questão de provar, né? Você tem que provar que você é de fato cristão. Não tem mais isso, né? E aí, como eu sempre falo aqui na igreja, vocês já ouviram, eu acredito, já ouviram eu dizer isso, que o diabo ele tem as estratégias e os momentos e as formas de trabalhar. Ele trabalha de acordo com a sociedade. E ele percebeu isso. Por isso que a igreja está cheia de falsos cristãos. E a gente tem que buscar a santidade, a santificação, ser sensível à voz do Espírito Santo, né, para que a gente não caia nessa facela aí de estar no meio dos falsos cristãos. E aí, fechando essa questão que a Vitória disse, eu pergunto a vocês aqui, se a igreja for mais perseguida, ela será mais sincera, buscará mais a Deus? O que vocês acham? Ou seria o contrário? Eu acho que é o contrário, né? Se você for, né, se a igreja for mais perseguida, ela buscará mais a Deus? Não, se ela buscar mais a Deus, ela vai ser mais perseguida. Deu agora? Quanto mais você buscar a Deus, mais você vai ser perseguido. Já viu aquela questão? Tem os que estão de lá, e tem os que estão de cá, e tem os que estão em cima do muro. Com quem que o diabo está preocupado?
com os que estão de lá. Quem está em cima do muro já é dele. Entendeu a questão agora? Então, quando você passar a buscar de fato, aí sim. Se você não está buscando, você não vai ser tão perseguido assim, não. Mais você será perseguido. Né? Justamente. Sabe, eu falei aqui, a gente falou sobre isso da outra vez. O Lucas está tentando ali encaixar essa ideia na cabeça, né, Lucas? Estou vendo o jeito que você está pensando. Às vezes pode até não concordar, mas é assim, para a gente tentar fechar essa questão aqui. Se a igreja fosse colocada contra a parede, ela seria mais, buscaria mais, eu acho que muita gente espirraria. Né? Sim, pode ir. Sim. Geralmente a gente, infelizmente, tem usado o costume de buscar mais a Deus quando estamos em necessidade. Ficou um impasse, mas eu digo uma coisa para você. Infelizmente isso acontece. Mas agora pensa comigo. Se eu estivesse buscando sempre a Deus, quando eu passasse por um momento de dificuldade, eu teria o além de pensar assim: Deus está no barco. Se está acontecendo, Deus sabe o que está acontecendo. Porque eu tô levando a vida aqui. Estou me santificando, estou buscando a Deus. Se está acontecendo, Ele está me provando, Ele quer algo comigo. Entendeu? Aí, no caso, eu penso dessa forma, né? A gente tem essa tendência de buscar mais quando a gente está pressionado, quando a gente tá, mas se eu estiver buscando sempre, o momento que começar a ser achatado, aí eu vou entender diferente, né? Não, eu não preciso buscar mais, eu preciso continuar, e Deus vai me dar vitória. Né? Agora, quando eu falo assim, quando eu quis dizer, se a igreja for mais perseguida, se ela for mais colocada contra a parede, ela buscará mais, muitas pessoas sairão, né? Mas se a igreja se voltar a buscar cada vez mais, mesmo sem ser, depois que ela voltar a buscar, aí sim que ela será perseguida. Por quê? Porque o intento do diabo é derrubar a igreja. Então, quanto mais você buscar, se você buscar, você vai ser perseguido. Mas tenha certeza de uma coisa, você vai ter força. Tá? A questão é essa. Né? Aí eu falo para você o seguinte: o seu general, você é um soldado, você treina o tempo todo, você é extremamente habilidoso. Você acha que seu general vai te deixar tranquilo na batalha? Mas não vai mesmo, ele vai usar você, que treina o tempo todo. Entendeu? Consequência da outra, justamente. A questão é essa, né? O que a gente precisa entender é que a nossa vida aqui é uma batalha constante e não vai parar. Não adianta a gente pensar, agora eu vou sentar, que a batalha espiritual cessou. Não cessa, não para, entendeu? Não cessa, não para, é o tempo todo. E é uma coisa consequência da outra. Você buscou, então você vai ser colocado contra a parede, mas você vai ter força para vencer. Vitória, deixa eu só fechar aqui, que aí depois a gente faz os comentários finais. Tá? Então, como ser cheio? Busca contínua. Tá? A nossa guerra não para. Tá? E não retroceda, gente. Não retroceda. Não retroceda como? Você começou, continua buscando. Se alguma coisa atrapalhou, como a Jaqueline disse, tenha cuidado, não deixa isso acontecer no dia seguinte. Como assim, irmão? O que você está querendo dizer? Você começou e falou assim: eu fiz um compromisso com Deus, vou orar e vou ler a Bíblia tal hora, mas teve um dia que não deu certo. E o diabo vai lutar para não dar certo nem um dia. Aí no outro dia que dá certo, aí você, o seu celular tocou, você atendeu o celular, depois que você desligou a ligação, você vai dar uma olhada no WhatsApp, depois você vai para o Instagram, e aí quando ver, já deu a hora de você ir para o serviço, já deu a hora de você ir para a igreja, já deu a hora de fazer isso, já deu a hora de fazer aquilo, e quando é que você vai orar? Quando é que você vai ler a Bíblia? Você não vai conseguir.
E tenha certeza de uma coisa, que tem um sujeito, um encardido, um coisa ruim, um zóio de fogo, tá? Que está o tempo todo olhando para você e colocando coisa ruim para que você não faça isso. Tentando colocar empecilho. Mas de que forma? Desse jeito ele está aparecendo com o olho vermelho, com um chifrão, falando assim, olha, você não vai fazer, você não vai ler a Bíblia, você vai ler a Bíblia e vai ver isso lá. Não é não. É com mensaginha do WhatsApp mesmo, é com o Instagram, utilizando o Instagram, utilizando o WhatsApp para não te deixar ler a Bíblia e nem orar. Não retroceda, vá em frente. Dá um jeito, faz alguma coisa, mas ore, nem que seja de madrugada, a hora que você acordou para ir no banheiro, opa, agora sim, né? Agora sim, beba os 2 litros de água na hora de você ir dormir, que aí você vai acordar no meio da noite, né? E aí, a hora que você acordar no meio da noite, aí você fala, agora eu vou orar um pouco, né? Né? De orar. Aí ela fala assim, você tem que começar sem vontade. Sim. Tipo assim, aquela rotina, você vai, nossa, você sente a necessidade. Justamente, necessidade. Necessidade. É hábito. A gente tem que criar o hábito de ler a Bíblia e hábito de orar. Hábito. O que é hábito? Hábito é você fazer as coisas sem sentir que está fazendo. Como, por exemplo, dirigir. Quando você tem hábito de fazer algo, ele não te suga energia, ele não te cansa, porque o seu cérebro já está treinado e ele comanda as ações sozinhas. Você pensa, Lucas, a hora que você chega você está chegando no quebra-mola, você fala, ixi, peraí, agora eu piso na embreagem, agora eu piso na embreagem, agora eu vou passar para a segunda, né? Mas é porque você está aprendendo, você não criou o hábito ainda, né? Mas a pessoa que criou o hábito de dirigir, quando ele dirige, ele faz isso tudo o quê? Automático, né? Você chega, você passa marcha aqui, você faz tudo isso. Mas de bis, você faz isso também? Você pensa nas marchas, deixa eu pensar aqui, agora é segunda, agora é terceira. Agora eu coloco quarta. Mas você vai criar o hábito, né? É igual o crente que não lê a Bíblia, está criando o hábito, não está lendo a Bíblia ainda, está dando arranco, pisando na embreagem. Chegou na contorna, não tinha visto carro nenhum. Eu não sei se ela viu um carro fantasma, não sei. Ela deu uma freada, que eu vi cortando com ele. Sabe aquele pão da moto? Ela foi pra lá, ela se arrastando pra trás. Eu tava, só não vou falar quem é a pessoa, mas conheço uma pessoa que estava aprendendo a dirigir, né? Aprendendo a dirigir com o pai, não é minha esposa não. Tá aprendendo a dirigir com o pai, e aí falou assim, pai, tá vindo um carro ali, o que eu faço, pai, o que eu faço? E aí o pai olhou, cadê o carro? Quando deu uma olhadinha assim, ela tava vendo a bunda do carro no retrovisor dela. Mas enfim, gente, é hábito, não é, Lucas? Você não chega no quebra, você não faz isso sem perceber, não te consome a energia. Quando você criar o hábito, como é que eu crio o hábito? Começa lendo os livros que são mais fáceis de interpretação, começa lendo as cartas paulinas, começa lendo os evangelhos, não começa lá na genealogia, lá nos livros iniciais, não. Né? Oi? Em Apocalipse, você vai começar a ler em Apocalipse, não. Cria hábito de começar a ler, aquele que fala assim, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, né? Mas cria o hábito. Olha, oração, eu aprendi assim, foi uma coisa que foi muito boa para mim, e isso fez diferença para a minha vida. Eu tenho um cômodozinho lá, minha biblioteca lá em casa, e aí eu coloco o foninho, você não tem o foninho? Coloco o foninho, coloco uma música bem
uma música de um instrumental, né, de uns hinos bonitos, e começa a orar, e aquilo parece que te liga ao trono, aquilo te desliga da terra, e aí você começa. E aí eu começo orando, começo imaginando o sofrimento de Cristo na cruz, começo imaginando tudo o que Ele fez por mim, começo imaginando a alegria de Deus em nos ver servindo a Ele com fidelidade. Isso fez a diferença para mim, pode fazer a diferença para você. E aí você cria hábito de orar, né? Então não retroceda, crie hábitos. Desencante com o brilho do mundo, tá? Para se encantar com o brilho da glória. Porque você tem que se desligar do mundo. Nós não somos desse mundo. Nós não viemos para ficar aqui. Se desencante com o brilho do mundo, se encante com o brilho da glória, para que você seja cheio do Espírito Santo. O brilho do mundo, tenha certeza de uma coisa, vai ofuscar o brilho de Deus na sua vida. Tá? Como aquilo que nós falamos, desencante com o brilho do mundo. O brilho do mundo não é como o brilho do Espírito Santo. O brilho do mundo, só enganação. Só enganação. Não queira. Olha, como ser cheio do Espírito Santo? Essa frase aqui, diz alguma coisa para vocês? Tenha a bacia na mão e a toalha no braço para ser cheio do Espírito Santo. Mas não, ainda não fez sentido? A bacia na mão e a toalha no braço. Não. Para lavar os pés dos outros. Quem era Jesus Cristo? Era o Mestre. E o maior servo que já existiu. Você quer saber quando você está sendo cheio do Espírito Santo? Você quer saber quando você está atingindo um certo grau de maturidade espiritual? Você quer saber quando você está de fato entrando nesse processo de santificação? Quando você estiver dessa forma aqui, Quando você começar a perceber que de fato você está ali para servir. Quando você começar a perceber que você não está ali para atrapalhar. Quando você começar a perceber que você está ali para ajudar. Se você não consegue ajudar, se você vê que você está atrapalhando, você retrocede. Aí você pode entender que nesse momento você está atingindo um grau um elevado grau de santificação na sua vida. Por isso que eu falei para você, brinquei com você do copo, vou falar desse copo de água. Se disponibilize, seja servo, de fato, sirva, não atrapalhe. Quando você atrapalha você mesmo e você atrapalha outras pessoas. Na igreja, quando você peca e você faz outras pessoas pecarem. Às vezes tem pessoas que olham e vai falar de você pelo que você fez, de errado. E quando ele está falando de você, ele está pecando também, porque ele tem que te dar o braço. Mas tem pessoa que não dá conta. Então, quando você faz algo de errado, você tá contribuindo para que outras pessoas errem também. Então a gente precisa ter a questão da espiritualidade na nossa vida, a busca dessa santificação na nossa vida, né, para traduzir dessa forma, para que a gente seja produtivo, para que a gente seja servo. E o servo é para servir. Ter a bacia nas mãos e a toalha no braço, para lavar os pés quando for necessário, de quem for necessário. Quando você mostrou que você é servo, quando você está mostrando que você é servo, não para se engrandecer, mas sim para de fato servir, você está mostrando que você está atingindo um grau de espiritualidade. Quem atinge um grau de maturidade espiritual, ele muito mais serve do que ele quer ser servido. Quando a pessoa quer ser servido, pode saber que ele está num terreno árido da espiritualidade.
Quando você vê um pregador chegando, que ele começa a reclamar do som. Quando você vê um pregador chegando que quer água num grau de temperatura ameno ali, que é o grau que ele necessita para beber aquela água. Quando ele precisa de uma igreja cheia. Quando ele precisa disso. Quando ele precisa daquilo. Pode saber que está faltando alguma coisa aí. E no meu ponto de vista é a espiritualidade. A espiritualidade. Nós perdemos muito hoje, porque pregadores estão fazendo o quê? Querendo passagens, pede passagens em voos, como que a gente fala? Primeira classe, querem hotéis de luxo, né? E um cachê exorbitante. Esquece do que foi escrito lá em Mateus: de graça recebeste, de graça dai. Ah, mas eu preciso sustentar a minha família. Você tem que sustentar com o suor do teu rosto, né? Paulo mesmo ele falava, né, que eles trabalhavam para não ser pesado aos irmãos. E aí quando a gente vê pessoas dessa forma, querendo se lucrar dessa forma, são pessoas que têm de fato a bacia nas mãos e a toalha no braço para lavar os pés daqueles que são servos? Jamais. Estão servindo de verdade? Estão servindo de fato? Então pense nisso, jovens. Coloque na cabeça de vocês: eu sou um servo e é para servir. Tá? Vai chegar o seu momento de glória, Deus sabe, mas a glória maior é que está por vir. Vou deixar um conselho para vocês. Quer ser cheio dia após dia? Quer ser cheio do Espírito dia após dia? Então, faça o quê? Leia a Bíblia dia após dia, ore dia após dia e segue a paz com todos e busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém?